Salve, salve, terráqueos! Aqui é o Márcio que está falando e a gente está começando mais um episódio do Que Rato Talks, um podcast que nasceu a partir desse livro aqui de minha autoria, que faz um paralelo entre perfis comportamentais e que hoje virou um projeto cultural que é 100% financiado pela LIC, pela Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes. E através da LIC, empresas como o Centro Universitário Brás Cubas, o Centro Oncológico Mogi das Cruzes, a Cimivale, a Cibraf e o Cemitério Parque das Oliveiras podem patrocinar iniciativas como essa. Quero também dar um alô especial para os nossos apoiadores, que é o Pátio Shopping Urupema, o Açaí Ó Delícia, a Ponto 4 Turismo e a Ponto 3 Produções Audiovisuais. Bom, hoje o nosso convidado é um camarada muito especial que vive livros, né? Quero dar as boas-vindas ao senhor Auro Malaquias. Obrigado. Beleza, obrigado, Auro? Pode dar suas saudações ali na câmera. Saudações a todos que estão nos acompanhando aí nesse podcast. Auro, deixa eu te falar, eu fui entregar pessoalmente o livro para você e fiquei surpreso porque você vive na biblioteca. Como é que é isso? 20 anos só. 20 anos? Só nessa biblioteca, né? Que legal. Eu já estou há, acho que 35 anos já. Biblioteca Municipal de Mogi das Cruzes, né? É, Biblioteca Pública Municipal de Mogi das Cruzes, Benedito Sévolo de Santana. Que maravilha. Fundada em 5 de junho de 1948. Hoje o negócio a régua tá alta aqui. E me fala uma coisa, você trabalha na biblioteca porque gosta de escrever ou gosta de escrever porque trabalha na biblioteca? Não, Como é que nasceu isso daí? Né? Assim, em São Paulo eu fiz o cursinho. No cursinho nós fazíamos os testes para ver quanto de pontuação você conseguia passar pela FUVEST. E a minha pontuação dava em biblioteconomia. Eu falei, pô, isso aí é bacana, dá para fazer. Biblioteconomia? Biblioteconomia é o curso para se formar bibliotecário. E também tinha uma outra coisa, quando você está na época do vestibular, você não sabe muito bem que curso você faz. E biblioteconomia, você nunca sabe qual biblioteca você vai trabalhar. Então eu falei, é esse curso mesmo. Mas vem cá, é um curso para você trabalhar como servidor público, então, independente do lugar. Você pode trabalhar em centros de documentação, particulares ou do governo, bibliotecas especializadas, bibliotecas escolares, bibliotecas públicas também. Entendi, que bacana. O meu irmão, por exemplo, ele fez biblioteconomia, ele trabalhava no submarino. Naquela época, quando tinha o submarino, ele fazia aquelas palavras-chave que você ia buscar, por exemplo, relógio de pulso. Aí ele fazia aquela junção e aí você digitava lá e ele levava até o relógio, né? Ele trabalhava na verdade, o bibliotecário ele trabalha com informação mesmo, a básica. Entendi. Né? E você, depois, então, que foi trabalhar na biblioteca, que pegou esse gosto e começou a escrever? Como é que foi o seu início na escrita? Na verdade, a escrita veio por Mogi. Porque eu sou de São Paulo, né? E vim para Mogi, fui trabalhar no último tipo de biblioteca que eu nunca tinha trabalhado, que era a biblioteca pública. E aí eu comecei a entrar em contato com a cultura de Mogi. E aí surgiu o livro. Eu falei, vou fazer um livro. Aí comecei a fazer o livro. O primeiro livro foi de poesia. Chama-se, né? A Vida Começa aos 40 Sonetos. Que você deve ter feito, obviamente, para comemorar os seus 40. Aí eu estava lá escrevendo, falta 35, nossa, falta mais 5, eu tenho que fazer mais, tem que correr, até 40. Mas foi muito legal. Então, aí, a partir disso, eu comecei a escrever, mas essa parte artística, essa parte mais de comunicação, foi desenvolvida toda em Mogi. Mogi tem uma aura que ajuda você a desenvolver o seu lado artístico. Você pode ser músico, você pode ser pintor. No meu caso, foi escrita, né? Cara, muito bacana você ver isso. Até porque Mogi tem esse mecanismo, né, da lei de incentivo que, proporcionou que a gente estivesse fazendo esse projeto. Verdade. E você conhece bem, né? Porque você fica ali junto com o pessoal da cultura, né? Sim, o que eu acho legal aqui em Mogi é uma efervescência cultural. Então você tem grupos de literatura, grupos de trova, grupos de teatro, e eles estão sempre lá no Centro Cultural, na biblioteca, você acaba conhecendo todo mundo. E a gente vai indo nesse mundo. O seu contato é diário com esse pessoal. Exatamente. Antes da pandemia era até maior até, né? Entendi. Aí depois da pandemia deu uma queda. Mas aí eu já produzi muita coisa nesse sentido, tanto indo em palestras, como desenvolvendo livros, ajudando o pessoal a escrever livros. Por exemplo, se você fosse lá na biblioteca, falar, eu estou escrevendo um livro, aí a gente já vai falar, o Caminho das Pedras é esse e tal. Acho que foi a única coisa que eu não pensei, porque quando eu estava escrevendo... quem não é do ramo, né, se sente totalmente perdido. É verdade, tudo, é verdade. Desde de tirar o tal do QR Code, do selo, enfim, até as revisões, você fica completamente perdido e acaba até às vezes caindo na mão de quem só quer
enfim, aí acaba tirar uma aproveitando, grana, né? O Mogi é interessante porque o Mogi, ele produz muito escritor, muito historiador. E aí eu falei, vou pegar essa bandeira de fazer um incentivo para a literatura regional. Então, trabalhos como o seu, por exemplo, de outros, muitos deles estão na gaveta. Então, você tem que ajudar a tirar esses livros da gaveta para poder publicar. Eu conheço tanta gente que fala, queria escrever um livro e tal, tá na gaveta faz X tempo e tal. Tem muita gente que tá nesse barco. Tem. Né? E às vezes não tira para fora porque não conhece. Sabe, né, se você nunca escreveu... não só financeiros, como apoio de grupos, né? Que nem os que você me comentou aquela vez. Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa faz um livro de poesia, algo assim, já é um trabalho, já é uma vitória que ele tem, só que ele acha que aquilo é o suficiente. E aí, porque ele não conhece os trâmites para você buscar editora, etc. Né? Aí a gente, lá na biblioteca, a gente indica, fala, tem assim, tem editora, tem gráfica, tem uma série de coisas que você pode fazer. Tanto que lá na biblioteca eu perguntava assim, e aí, o que você lê, né? O que você gosta de ler? Aí passou um tempo, eu comecei a perguntar ao pessoal, e aí, o que você gosta de escrever? O que você escreve? E saiu muito escritor de lá, viu? De lá, só nessa ajuda que a gente acaba fazendo. Que bacana. Eu lembro de biblioteca na minha época de novo, que eu fazia, que quando eu tinha que fazer um trabalho, tinha que ir para a biblioteca. Eu morava lá em São Paulo, na Lapa, e tinha a biblioteca municipal da Lapa. E caramba, era muito louco aquilo, era um universo totalmente... É verdade. A biblioteca hoje ela teve uma transformação porque essa ligação da biblioteca pública com a biblioteca escolar, ela meio que desapareceu. Porque as bibliotecas escolares começaram a colocar salas de leitura. Sim. Então, hoje, a gente está atendendo um público real mesmo, que a gente tinha que atender, que é o público que vai na biblioteca ou para se informar ou para ler por prazer, entendeu? Esse é o verdadeiro leitor. De vez em quando aparece um aluno, a gente reforça lá para fazer um trabalho, mas eles têm que ser que hoje em dia na internet meio que deu uma quebrada nessa... Mas tem muita escola que força eles virem para procurar livros ou para fazer alguns trabalhos. E também tem aquele pessoal que vai fazer concurso público. Aí eles vão estudar, eles vão atrás de livro, a gente incentiva, tudo nesse sentido. Mas a maioria agora dos que vão na biblioteca pública, eles vão ler por prazer. Os caras pegam um livro, vão... Para ficar lá, né? Por prazer. Leva para casa, pode emprestar. Eu trabalhei um tempão em São Paulo, ali no centro, perto da Praça Dom José Gaspar, e tem uma biblioteca enorme lá, que eu acho que é Mário de Andrade. Mário de Andrade tem umas para ali. E é coisa mais linda aquela biblioteca. Lá é legal, pô. É lindo, às tinha vezes... Tinha uma professora minha que trabalhou lá. Às vezes, na hora do almoço, eu saía, eu almoçava rapidinho, só para ir lá e ficar, sabe, passando tempo na biblioteca. Então, essa é a parte terra. Tem uma torre lá que tem uns livros antigos, muitos antigos, né? E tem livros lá com capa de couro grande, até com cadeado, assim, mas aí você tem que marcar para ir ver, supervisionado, deve ser um negócio... É muito legal. Porque é relíquia, né? É relíquia, né? Eles guardam toda a informação de São Paulo e na Mário de Andrade. É grande demais, né? Eu tinha vontade de trabalhar, nunca consegui trabalhar lá. Pô, que bacana. E deixa eu te falar, falando em relíquias, eu vi um livro seu que eu achei demais, aquele livro sobre o Almanaque de Mogi, Almanaque né? de Mogi. Conta um pouco dessa... Como é que saiu aquilo? O Almanaque de Mogi é assim, quando eu vim aqui para Mogi, a biblioteca ficava próximo do Arquivo Histórico. E no Arquivo Histórico eu peguei o exemplar original do Almanaque. Só que ele já está meio feinho, meio velho, sabe? Esse Almanaque original veio... De 18, daqui de Mogi. E aí aquilo me chamava atenção, eu olhava e tal, eu falei, puxa, 2018 está chegando, vai fazer 100 anos, então eu preciso escrever. Aí comecei a pesquisar quem era que escreveu, como que escreveu, por que escreveu, todas as dificuldades. E aí depois eu apresentei o projeto para o secretário na época, e aí ele falou, vamos fazer isso aí. E aí o que a gente fez? Pegou a cópia do original. Digitalizou? Tiramos foto, tudo, e colocamos com a história. Então quem pega o Almanaque de Mogi hoje, sabe quem fez, por que fez, como fez, as dificuldades. E depois você tem em mãos a cópia do original, porque a gente só tem um no arquivo. Só tem um só no tem original? Um no arquivo, original. Na verdade, existe pelo menos a estimativa que são 5 na cidade. Nossa, dos que então foram feitos. Porque o que acontece? Esse livro, a gente achava que ele era o primeiro livro escrito na cidade, que é de 1918. É um almanaque, como todos os almanaques da época. Falam sobre amenidades, falam sobre as personalidades da cidade, os grandes avanços comerciais e industriais da cidade, só que de 1918. Nossa, É muito legal. Bacana. Almanaque, né? Esse termo é muito, muito interessante, né? Porque quem é novo não sabe o que é um almanaque. Né? O almanaque era um livro onde você ia, por exemplo... livro de consulta, né? Consulta o tempo, às vezes horóscopo. Tinha prosa, tinha poesia. Era um livro de diversão e que, ao mesmo tempo, você conhecia os poderes daquela cidade, né? Os desenvolvimentos da cidade. E você também pegava erudição, porque ali você sabe quem é o
o médico de destaque, a figura política de destaque, tinha um viés político. Na verdade, o almanaque mostra o quanto Mogi era desenvolvida para todo mundo, era isso, né? Entendi. E aí foi feito em 18, e o que acontece, foi feito pelo Melo Freire e o Aprígio de Oliveira. O Aprígio de Oliveira tem uma escola que chama Aprígio de Oliveira, né? E o Melo Freire foi uma pessoa muito envolvida com a cidade. E nós achávamos que aquele era o primeiro livro feito na cidade, porque ele foi feito em 1900, final de 17 para 18. Entendi. E aí, passado um tempo, eu estou fazendo uma pesquisa no estante Achou virtual, mais... comprei um, e aí eu olhei assim, cara, era da mesma tipografia do Reinaldo Mendicelli, daqui de Mogi, e era de 1915. 1915. Então a gente tem agora o primeiro livro feito na cidade por escritores daqui de Mogi, todo de Mogi. Então é de 1915, legal, né? É bem legal. É um livro de sala de aula. Então tem a história pura, né? Tem assim a poesia e depois tem aquela negócio de música, aquelas escritas de músicas, acho que é diagramação. Uhum. E aí você tem que dar aula. E você tem que saber tocar piano, então o professor tem que dar aula com aquele livro. Putz, muito legal, muito legal. Que coisa legal. E como é que você vê, Auro, esses incentivos que a prefeitura dá para essas leis de incentivo? Sim, eu Porque acho bacana. Porque é um mecanismo importante, sim, até não só para os artistas em si e tal, mas para as empresas que têm a oportunidade de acabar patrocinando um projeto interessante sem necessariamente tirar o dinheiro do caixa, né? Porque você tem todo um mecanismo fiscal para... Exato. Eu acho que todos têm a ganhar com esses projetos, né? E também as pessoas podem pegar os projetos, como fazer um livro, fazer um podcast, ou fazer uma peça de teatro, sim, e ajuda a pessoa a colocar aquela vontade dele, aquele sonho para as pessoas, que é cultural. Sim. Então, o artista ele fornece um produto de consumo para os outros, né? E a empresa, ao mesmo tempo, pode estar contribuindo e deixando a marca ali para quem está patrocinando. Porque, assim, politicamente é muito correto uma empresa que patrocina livros, que patrocina peças de teatro, eu acho bem legal. E tudo aqui por perto, ou seja, todos têm a oportunidade, né? Desde que saiba fazer um projeto certinho, né? Porque também não é fácil fazer um projeto não e apresentar, difícil, né? Escrever é difícil, juntada de documentação. Documento, depois enfim, você tem uma parte burocrática que é um caminho bem complicado. Exatamente. Complicado não, né? Tem que ter uma Ele certa... Trabalhoso, né? Trabalhoso, exatamente. Mas vale a pena. E me fala uma coisa, Auro, com essa vivência toda sua aí, você já descobriu que rato é você? Não, olha, rapaz, eu acho que eu sou um rato mais conservador. Que você fez lá o rato cinza, que eles são mais afoitos, eles vão não tem, são destemidos, né? São destemidos. Os outros são mais prudentes, né? Não que eles não sejam destemidos, são mais prudentes. E aí você trabalha isso. Na vida da gente, às vezes a gente é mais destemido durante um período, depois já fica um pouco mais, vai adquirindo um pouco mais de conhecimento, fica mais prudente, acho né? que com a idade, né? A gente vai dando uma mesclada. A idade você vai fazendo, exatamente. E assim, é claro, dos dois lados, como você fala no livro, né? Você tem que manter o equilíbrio entre as duas coisas. Porque às vezes você ser prudente, às vezes pode ser mal visto pelo outro que fala assim, o cara é covarde, ele não foi fazendo, mas ele é prudente, né? Ele é prudente. Às vezes o cara é mais afoito, ele vai conhecer, ele não, aí fala assim, o cara é imprudente, ele não pensa, ele faz assim, sim, de imediato. Só que os aventureiros puxam a sociedade para frente, né? E os conservadores mantêm a sociedade, né? É isso aí mesmo. Que bacana. E você, nessa analogia dos ratos, aí você descobriu o seu rato interior? Você descobriu qual que é o propósito do Auro nesse mundo da cultura? Olha, no mundo da cultura, eu acho que eu sou mais aventureiro. Porque eu sempre vou à frente fazendo pesquisas, como aquele minerador que acha um veio de ouro lá no meio da montanha, então é um aventureiro intelectual. Na vida pessoal, eu sou mais moderado mesmo, eu paro para pensar, eu não gosto muito de aventuras, para mim tem que estar garantido, então eu sou o rato branco. Não, mas é muito bacana. E quem que é o Auro na fila do queijo, hein? Acho que nessa fila do queijo eu busco esse equilíbrio. Para mim foi natural, porque sendo conservador, eu não gosto de tanto correr riscos, mas na busca de informação e quando eu tenho um objetivo que eu sei que ele vai dar certo, aí eu arrisco mesmo. Entendi. Mas eu arrisco dentro daquele cálculo que eu sei que vai estar, por exemplo, eu vou estar
não vou estar correndo perigo. Por exemplo, se você é o personagem lá, ele foi lá para a cidade lá, para Londres, aí vai lá e bebe, e conversa, e sai, e viaja, e aí a grana acaba. Mais ou menos assim, Aí eu fiquei pensando, pô, aí já não faria, né? Quando eu fui para o Quebec, eu fiquei pensando, eu calculava o dinheiro, tudo direitinho, e vivia uma vida mais espartana mesmo. Né? Você teve uma experiência de intercâmbio? Sim, eu fui para o Quebec em 2000. O dólar estava quase paralelo, aí quando ele começou a disparar 2, 3 para 1, aí eu falei, é agora. E fui para o Quebec através de uma escola. Né? E lá eu fiquei numa casa que eles alugavam, estava tudo no pacote, o aluguel da casa, as mensalidades, e eu só tinha que levar um dinheiro para ficar um tempo lá. Aí vai naquele negócio da Polícia Federal, tira o passaporte, prepara tudo. E aí fui para lá, foi muito bacana, porque minha família toda foi no aeroporto. Assim, era um negócio, um destaque da família, né, para ir assim, porque a gente... É um pessoal humilde, né? E quando tem alguém que vai fazer uma... alguém vai andar de avião, né? Dessa. Só o andar de avião já era festa. Já era o evento. E aí eu fiquei no Quebec 15 dias lá, só falando francês com o pessoal. Você foi para aprimorar a língua inglesa, francesa? Eu trabalhava na Aliança Francesa e fui para o Quebec para conhecer, porque eu gosto da língua francesa, da cultura francesa, mas eu prefiro o Quebec a Paris. Entendi. Por isso que eu optei por Quebec, que é a América, eu queria saber daquele lance. É uma França americanizada. Não, e foi muito legal, porque lá eu encontrei fortes, canhões, toda aquela parte histórica, tá toda lá, meu. E eu gosto muito dessa parte. Então ele tem muito a ver com a história do Brasil. Inclusive, um dos descobridores do Quebec, ali pelo Rio São Lourenço, ele saiu daqui de São Paulo. É mesmo? Eles têm uma ligação muito forte com aqueles navegadores que paravam aqui, sobe ali por Salvador e vai embora lá, subindo, né? Aí vai contornando até entrar no Rio São Lourenço e chega no Quebec, porque o Rio São Lourenço é imenso, assim, sabe? E aí os navios chegaram e ficaram ali no Quebec, já fundaram uma colônia. E está tudo lá, porque tem uma cidade alta e uma cidade baixa, né? E tem um local onde tem umas planícies do Abraão, onde houve uma batalha contra os ingleses, e foi muito legal. Eu gostei demais. Curto história, eu também adoro história. Eu acho interessante o Canadá, que tem essas duas porções, né, inglesa e francesa. Sim, Como é que nunca houve uma ruptura, uma divisão, né? Então, houve um momento eles se separaram. Aí teve acho que foi a rainha da Inglaterra que foi lá e deu um voto. Era uma questão da capital, quando eles tinham que escolher. Então ela deu o voto e aquilo harmonizou todo mundo. Entendi. E no Quebec eles primam por falar em francês mesmo, mas outras províncias você pode falar em inglês que eles vão entender. Entendi. Apesar deles conhecerem o francês, só que eles não falam. Eles devem aprender as duas línguas desde cedo de criança, mas tem aquela prioridade. Respeita a área geográfica ali, né? Eu gostei demais, cara. E assim, é a única cidade com fortaleza de toda a América. Porque o Centro Velho ele é todo fechado por uma fortaleza e tem uns canhões lá ainda, né? Nossa, que bacana, quero conhecer. Igual em Paraty, não. Aqui em Bertioga tem um forte de Bertioga. Tem forte de Bertioga. É aquele lance, né? O barco vai bem devagarinho, aí você consegue calcular, levantar o canhão, acender, e atira e derruba. Não é igual as lanchas que passam hoje correndo. Naquela época era mais lenta as coisas. Né? E o São Lourenço a cidade de Quebec fica assim, o São Lourenço passa do lado, mas aquela tranquilidade, é uma coisa muito legal. Isso no outono, né? Porque eu não fui no inverno, não. No inverno deve ser uma coisa doida. No inverno deve ser, o Canadá tem essa peculiaridade. Tem umas avenidas que elas passam, tem umas passagens aéreas assim, por cima da avenida, que é para você não sair, não tomar friagem, você vai de um prédio para outro, assim. Que legal, né? É bem totalmente bem planejado, né? Tem isso em Ottawa. Eu fui a Ottawa também. E me fala uma coisa, essa viagem te inspirou as suas obras hoje? Tem alguma coisa, alguma inspiração nesse intercâmbio, nessa experiência? Porque é uma experiência que marca a vida, né, do jovem. Marca, porque eu fui pensando que talvez pudesse ficar por lá. Mas aí eu descobri que tudo que tem lá, tem aqui, pessoalmente, né? E aí eu resolvi ficar aqui, mas não me arrependi, não. Gostei muito de ter ido e eu tenho sempre as portas abertas para poder ir lá no Quebec. Não, toda a experiência de intercâmbio, de viagem em si, eu acho que, putz, é muito válido, né? Porque eu tenho
uma tese que ninguém volta ao mesmo de uma viagem. Não, quando você vai lá... Principalmente com uma viagem cultural, como é que você fez? Quando você vai lá, você começa a valorizar a sua cultura, sabe? Às vezes você vê uma coisa simples, você começa a valorizar. E você não valoriza só o Brasil, você valoriza a América. Porque se você vê alguém falando mal do americano, você é americano, entende? Só que é da América do Sul. E aí você amadurece nesse sentido. Eu gostei muito. A minha opção foi ficar no Brasil mesmo. Mas era um país que poderia muito você formar família, arrumar um emprego, né? Na época eu pensava em fazer alguma coisa com informática, né? Sempre pensei em fazer alguma coisa com informática, eu nunca fiz. mas eu via bibliotecas, que eu já era bibliotecário na época que eu fui, né? Eu via bibliotecas, ficava me imaginando, mas eu falei, você quer saber? Vou ficar aqui no Brasil mesmo. E como é que você vê uma biblioteca no futuro? No futuro... O que você acha que vai ser? Vai ser tudo digital ou não? No futuro, o que tem na biblioteca são as mudanças de acesso. Então, por exemplo, nascer da sua casa, você vai ter, a biblioteca ela vai ter um acervo físico, como esse que nós temos aqui na Biblioteca Pública de Mogi, e você vai ter, controlado pelo software da biblioteca, um acervo online. Tá. Então, nesse acervo online, você vai conseguir baixar os livros e ler na sua casa. Aqui na biblioteca a gente já tem isso, só com forma gratuita. Que é mais ou menos aquilo que você me explicou quando eu fui lá, né? Exatamente. Lá você vai lá... Inclusive, você me deixou muito feliz de saber que eu posso ter o meu livro na biblioteca. Vai ter esse aqui com a capa, assim as pessoas podem pesquisarem lá. Putz, eu fiquei muito contente com essa história. Porque eu não sabia, eu até nunca pensei como é que um livro vai parar numa biblioteca pública. Não, né? Tem que um levar... bibliotecário aqui para me explicar. Então, o que é bom é assim, todo escritor ele deve levar um exemplar para a biblioteca pública no momento que ele julgar necessário. Por exemplo, passou aquela fase das vendas, ele vai e deposita lá na biblioteca pública. Por quê? Lá vai ficar um extrato histórico da produção literária daquele momento. Então, você tem livros produzidos agora em 2025, depois vai ter em 2030, então os autores estarão lá. Então, se alguém vier no futuro fazer uma pesquisa querendo saber quem que escreveu algo sobre Mogi, a Mogi está guardada. E você sabe que eu tive dificuldade de achar escritores de Mogi, que é a contrapartida dali, que era eu chamar escritores. E aí eu fui para a internet, né? O bestão, fiquei no Google lá, sendo que eu poderia ter ido na biblioteca municipal e tirar um extrato dos escritores. Porque o que acontece ali na biblioteca, ali da biblioteca tem usuário que escrevia e guardava na gaveta, e depois com o incentivo que a gente faz, eles começaram a escrever. A gente tem um caso da Paula Hudson, que ela produzia poesia religiosa. Tá. Ela é católica, ela produzia. Ela chegou com um monte de livro, de folha impressa, aí a gente separou, falou assim, aqui você tem um livro, aqui você tem um segundo livro. Acabou ajudando ela... Ela fez os livros, vendeu tudo, mais do que os meus. Que legal! E o Bispo Strigini, né, que eu não lembro o nome dele, mas Strigini, ele é atuante ainda hoje, ele fez o prefácio para ela, porque eu falei assim, Paulo, você é já da parte católica, pede pro bispo fazer um prefácio, e o cara não fez. Porque às vezes a pessoa não vai por falar, você acha que ele... né? E aí o cara faz com o maior prazer do mundo. Fez, e a poesia dela é uma poesia mais simples, ela começou a escrever, ela luta para escrever. Nossa, tem vários casos, né, de pessoas que nunca se viram escritoras e, de repente, porque você indica a forma de fazer o livro e ela já tem um livro, né? E elas se transformaram em escritores publicados, que é importante. Mas é o teu caso, você é um escritor publicado. Você é veterano, hein? Oxe, eu nem, quando alguém fala que você escreveu, eu falo, não, eu não sou escritor, eu escrevi um livro. Você escreveu um livro. Escritor publicado. Ele está registrado lá onde tem que estar, você é escritor. Porra, é bem interessante isso. É muito legal, né? Tem o caso da Maria, a Fátima, né? A Fátima, ela trabalhava com reciclados e depois ela foi lá na biblioteca, perguntou como faz a carteirinha e tal, ela era semi-alfabeta e ela começou a pegar livros, a gente indica os livros, pega os livros infantis para ela ler e tal. Pô, agora ela já escreve, ela já está fazendo teatro, você precisa, o dia que você tem que trazer ela aqui. Porque a história dela é fenomenal. E a Paula Hudson também, que ela tinha um nome que não era muito... Falei, Paulo, você põe seu nome e o seu sobrenome, que é Paula Hudson. Acho que o nome dela era Paula Geni. Ela queria colocar Paula Hudson. Paula Hudson fica chique, né? Exatamente, aí ela pôs Paula Hudson. E, nossa, foi bacana. Ela já está no terceiro livro, pô. Muito bacana isso aí, porque te estimula, né? Ela, quando ela vai lá na biblioteca, fala assim, eu vendi todos, pessoal das paróquias. Que bacana. E me fala uma coisa, Auro, como é que você lida com as ratoeiras da vida? Ratoeiras da vida, rapaz... O que tem? Qual é uma ratoeira da vida que te pega? Hoje, nessa fase aqui, a ratoeira da vida é mais a saúde.
né? Chega a saúde, que é a que eu tenho mais preocupação, porque a gente vai atingindo uma certa idade e a gente vê as pessoas, né, partindo ou ficando debilitada, e eu falo, olha, aquilo é uma armadilha. Então, às vezes, eu fico pensando, não fazer exercício ou me alimentar mal, eu estou mais nessa fase agora de preocupação assim. Esse lance de não é nem não se preocupar, você não dá importância para um negócio que é tão sério, e quando vem, que é a nossa saúde. Putz, a atividade vem, física realmente é um negócio que não dá para ficar sem, né? Os cabelos já começaram a cair aqui, então já... também, vixe. E deixa eu te perguntar uma coisa, qual que é a importância de ter um super mouse na vida de uma pessoa? O super mouse, verdade. Você sabe que eu estava lendo o livro, aí eu vi, eu falei, nossa, eu não tinha lembrado do super mouse. Só para quem tem um pouquinho mais de 40 que vai saber quem que é, né? Inclusive o hino dele, né? O super mouse do seu amigo, né? Vai salvá-la do perigo. Exatamente. Eu falei, nossa, faz um tempão que eu não assisto super mouse. Aqui. E você foi o primeiro que lembrou desse... Que legal pra caramba. Não, acho que todo mundo, né, tem Você acha que é bem importante essa referência? Não, né? A referência ela é importante, como você estava falando, né? Às vezes é um parente, às vezes é um vizinho, você tem uma referência de pessoa, né, como pessoa, para você entrar na sociedade e começar a agir, né? Fora isso, a gente tem os nossos heróis de infância, porque também o mundo da gente de televisão, lógico, né? É bom, você tem um super mouse, você tem, sei lá, tem vários, né? Tem o Speed Gonzales, né, que era o ligeirinho. Porra, Speed Gonzales. O ligeirinho, nossa, tem vários. Nossa, tinha o Zé Bolha e o Zé Bolha e o outro, não lembro, era um gato pegando o rato, ele era de moto, era muito legal. Então, a gente sempre tem, eu fiquei pensando nessa parte, quando eu li, justamente isso, são esses que ficam no inconsciente da gente, né? Então, isso que eu ia te falar, até a importância de os desenhos na vida de uma criança, principalmente antigamente, né? Sim. Porque você vai pegando coisas, né? Acho que os desenhos eram feitos cuidadosamente para passar mensagens, né? Positivas, né? Exatamente. Zé Bolha, Juca Bala e Zé Bolha. Tinha uns desenhos meio xarope, assim, mas sempre você pegava alguma coisa legal, né? Como eu venho lá da década de 70, então você pegava, às vezes, alguns mais violentos, outros menos violentos e tal. Mas as histórias, a gente sempre se divertia naquela, mesmo que fosse um terror ou uma violência, você assistia, porque fazia parte, você ia brincar de polícia e ladrão, você vai oferecer uma flor pro bandido, você vai atirar nele. Era brincadeira, né? Então, isso fora as séries, porque aí você sai do desenho e passa para as séries também fazem você inspirar. Eu lembro de uma série chamada Columbo, que era um detetive, que você olhava pro detetive, você dava R$1 para ele. Hein? Da época do Kojak. Esse Kojak, mas ele era assim, muito perspicaz, então você acaba se espelhando, tentando se espelhar em algumas coisas. Né? É muito interessante. Agora, com o tempo, aí você vai amadurecendo, a gente, por exemplo, agora a gente está... se batizou, a gente está voltado mais para a palavra, então a gente já está pensando na questão mais espiritual. Então, a nossa problemática agora, nosso objetivo é se espelhar um pouco mais em Cristo. Né? Que não deixa de ser um super mouse para muitos. Exatamente, né? E assim, mais para a vida espiritual. Então, até os desenhos, até as formações, você vai nessa questão mais material. Depois agora é espiritual mesmo, para a gente manter e ficar atento para as armadilhas espirituais, que a gente se prepara. Entendi. Então, todo cristão tem que ter essa preocupação. É isso aí. Eu, quando era pequeno, meu super mouse era o Chips. Pô, o Chips, você lembra do Chips? John Baker. LA 157, 3 e 4. Que da hora. Você acha que eu andava de bicicleta pensando porque que era só, quem, né? Era uma moto daquela, né? Puta, que legal. E me fala uma coisa, na biblioteca, você vê muito Rato do Futuro lá ou não? Na biblioteca. Como é que você vê, como é que você enxerga essa juventude, esses ratos do futuro, que são bem diferentes dos jovens da nossa época? Olha, tem de tudo, porque a sociedade ela é muito variada. Agora, eu vejo que eles consomem muitas publicações que poderiam, por exemplo, buscar os escritores da região. Entende? Então, assim, todo mundo pode ler um Harry Potter, mas assim, parece que eles só querem ler o Harry Potter, não existe outros livros. Então, eles precisam começar a ler outras coisas e se interessar para ler outras coisas. Dentro das pessoas que querem ler Harry Potter ou gibi, todo jovem que vai lá na biblioteca, seja criança ou adolescente, eles vêm com aquele espírito de alegria, de querer, aquela ganância de saber, conhecer. A gente deixa eles à vontade. Mas tem alguns que eles vão assim só ler Harry Potter e depois não quer ler mais nada. Parece que
eles vão só pelo filme e depois não existe mais livro. E tem tanta coisa bacana nacional, né? Tem, não só de Mogi, só autores de Mogi. Tem aquelas séries mais antigas que são outros escritos, porque os escritos agora, alguns deles, por exemplo, os antigos não tem internet no enredo, entendeu? Uhum. E agora você tem, por outro lado, alguns autores modernos, eles trazem problemáticas novas, como, por exemplo, o uso da droga, violência, várias coisas nesse sentido. Só que as pessoas vão ler Harry Potter, então acaba perdendo aquele onde o autor ele emerge naquele universo e traz uma história legal. De repente ele vai vai ficar num local com sem tetos, né, que mora na rua, e dali sai um livro. Aquela experiência que está escrita no livro, o jovem tem que ler, mas o cara ficou só no Harry Potter. Esse aí é o meu medo, que é não usar todo o potencial da biblioteca. Isso que é o meu medo, entende? Até assim, a ideia da gente fazer o podcast voltado para escritores era justamente também um dos motivos que era fazer esse fomento, esse incentivo para divulgar, porque assim como eu fiquei surpreso da quantidade de escritores em Mogi, tem muita gente que não sabe. E não só livros de autoconhecimento, livros de história, tem autores que vão vir aqui que vão falar sobre livros técnicos, pedagógicos. Então, é outra linha tem uma pluralidade assim, de gêneros e de autores que tem que ser mostrado. Né? Então, de repente, esse canal que é um canal hoje em dia mais visto, assim, essa parte do audiovisual, acho que traz um momento... Olha, para você ter uma ideia, teve um livro que o cara lançou agora, teve 2 livros interessantes aqui. Um foi falando sobre a história do Joseph Mengele. O cara fez um livro daqui. Mogiano? Mogiano. E o outro, o cara escreveu sobre a história do kart em Mogi das Cruzes. Já me falaram desse. O Mogi das Cruzes perdeu a oportunidade de ser o centro automobilístico do país, pô. Porque em 1960 eles tinham um kart, todo o Brasil vinha no kart daqui. Era Fittipaldi, acho que Ayrton Senna. Aquele cartódromo que fica ali na saída para Bertioga ainda? Não, lá foi o lançamento do livro. Tá. Lá o lançamento do livro. Eu vi essa comunicação. Lá foi o lançamento do livro. Mas então Mogi teve essa cena, então? Teve o kart e o kart ficava ali no Xangai. Aquela região de Xangai. E, era muito bacana. E assim, a qualidade, né, que eles fizeram, a pista grande... Era de primeira. Então, o poder público e o pessoal, tudo se incentivou ali, mas eles não viram uma projeção para o futuro. Então, depois loteou, fez as praças e tal. Aí acabou porque as pessoas foram para outros karts. Quem era viciado em kart, que nem o autor... Sim. O autor tem que trazer ele aqui. E aí ele conta várias histórias e ele resgatou essa história. Então, Mogi tem uma história, o envolvimento histórico da cidade é muito variado e muito rico. Tanto que esse rapaz ele fez um livro só sobre o kart, olha só. Então, um tema que é, assim, kart, né? Você pode falar tanta coisa de kart. E tem história. Mas também Mogi, com mais de 400 anos, tem muita coisa. Isso é porque ele não quis resgatar a história do hipódromo. Não acredito. Tinha um hipódromo lá também, isso. cara, verdade. E em Mogi já teve hipódromo? Tem o hipódromo, os caras faziam corrida, é um negócio assim, igual de São Paulo ali, mas só que é aberto, né, que o cavalo correr. Não fazia ideia que tinha isso. Aí, essa história está para ser descoberta, mas já existem indícios e tal. Tem algum historiador aí, se alguém estiver me ouvindo, vai lá buscar essa história. Que legal. Ô, Auro, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem uma brincadeira aqui no podcast que é a máquina do tempo. Vamos lá. Se por acaso você saísse aqui agora e tivesse uma máquina do tempo e só tivesse uma ficha, certo, você iria, no passado, dar umas dicas pro Aurinho de 15 anos? Ou você iria pro futuro pegar umas dicas com o seu Auro de 80? Poxa, e agora como é que pegou, hein? O que ia rolar? Eu acho que ia pro futuro, dar uma olhada como é que eu ficaria. Vamos ser o rato cinza, né? Você iria pro futuro pegar umas dicas? Eu ia lá pra ver. Até aqui você já viveu e já construiu tudo isso daí que você tem hoje, eu né? queria ver os desdobramentos, né? Como é que tava minha filha, se eu ia ter neto, essas coisas assim, né? Eu iria ver essas coisas. Que legal. Putz, bom, agora eu acho que é o momento de eu pedir umas dicas aqui para você, né? Vamos lá. Você falou que leu meu livro e tinha alguns pontos aí. Verdade. Porque eu comecei a ler o livro. Vou aproveitar aqui para aprender, né? O que eu achei legal o livro? A diagramação é muito moderna, entende? Tem muitos desenhos, muito moderno mesmo. Eu falo, a minha defesa para um livro fininho, cheio de imagens legais e tal, e numa linguagem, é para pegar o jovem pelo pé. Porque o jovem vê um livro, um calhamaço, ele fica assustado. Isso você fez com maestria aqui, né? E agora o que eu achei também, esse é um ponto positivo, e um ponto muito positivo, foi a interação com a interação sensorial com a audição.
Então, por exemplo, legal. aqui chegou um momento que você fala assim, pô, você aponte seu celular nesse QR Code que você vai baixar a lista de música. Eu fiquei pensando, mas que música? Que música que tá curtindo? Eu quero participar. Só que eu não tenho essa habilidade, né? Eu não apontei lá. Então, aí um ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte, você coloca uma lista escrita. Opa! Põe a lista escrita que eu falei assim, será que é Dire Straits? Será que que tem será Dire Straits nessa Dire playlist aí, viu? Aí eu falei, quantas músicas tem? Só que tá a parte que é só o QR Code, só né? esse QR Code. Esse QR Code é o seguinte, você aponta a câmera do seu celular e vai abrir o Spotify, né? Que é aquele aplicativo de músicas com uma lista de músicas. Não, mas você está correto. Aí, mas você pega o pessoal que é mais... o pessoal mais antiga. Aí você coloca aqui a lista, nem que seja bem pequenininha, porque aí eu ia abrir o YouTube e aí eu curtindo a música e lendo o negócio aqui. Olha, é uma dica para o segundo volume, então. Segundo volume. Não Aliás, é? Você sabe como é que eu fiz isso? Eu peguei uma biografia do Frank Sinatra. E lá tem muita referência de música, mas a gente não conhece nada na música. Então, eu digitava no YouTube, colocava a música e ficava lendo. Cara, você precisa ver que experiência legal que é essa. Você lê o livro e ouvir as músicas que o autor está indicando por algumas referências, sabe? Eu vou te falar que essa ideia eu peguei de outro livro. Eu estava lendo um livro que tinha o QR Code. Você aponte aqui, você vai ver a playlist do livro, para você ter uma leitura e tal. Eu falei, porra, que ideia legal, né? E é isso aí, você só coloca as escritas, porque aí a pessoa que não tiver o QR Code ou tiver medo, que não é o meu caso, aí você acompanha a leitura, né? Bom, então para a gente finalizar, quase finalizar, você vai ter que dar um presente para nós. Diga aí. Que é uma música para nossa playlist. Uma música para playlist? Mas de que época? Uma música que traz um sorriso no rosto do Auro. Cara... Uma música que fez parte. Uma música que quando você foi pro Canadá. Tem umas músicas que eu gosto de agito, dos antigos. Aí você pode pôr Shalamar, A Night to Remember. Pronto. Shalamar. A Night to Remember. Olha, eu peguei a década de 80, hein? Shalamar. Shalamar é o quê? É com SH, não? Shalamar. Shalamar. É um trio norte-americano que A Night to Remember é de agitar. Shalamar. É bem legal. Vamos ver A Night to Remember. A Night to Remember? É. Ó. Boa, hein, produção? Essa é bacana, pô. Vou inserir, então, adicionar a playlist. Essa música é muito legal, pô. Tá adicionada. Então, agora, quem for curtir essa leitura, pode escutar a música sugerida aqui pelo Auro. Legal, bacana. Ô, Auro, me fala uma coisa. Qual que são os projetos futuros aí? Tem alguma coisa no forno? Tem mais algum livro aí para sair? Rapaz, eu trabalho em várias tarefas. Eu tenho já... eu estou trabalhando tem 3 livros para sair, né? Tem 3 livros. Que bacana. Tem um livro que eu quero escrever que chama Os Condecorados, né? De Mogi das Cruzes. Quero resgatar aquelas pessoas que são condecoradas, né? Durante o período histórico. Então, passa por condecorados da Segunda Guerra Mundial, condecorados pela Guerra do Paraguai, todos daqui da cidade. Da Guerra do Paraguai? Da Guerra do Paraguai. Porque Mogi ele teve assim, envolvido em todos os confrontos que a América esteve envolvida. Do Paraguai, as revoluções de 24, 32, Segunda Guerra Mundial e assim vai. E sempre tivemos heróis que foram... É um livro que eu vou comprar, que eu adoro esse tema. Aí tem um outro lá que eu comecei, mas eu parei, que é um resgate sobre os pirotécnicos da cidade de São Paulo. Inclusive, em Mogi tem um que chamava da família Cócaro, ou Cocaro. E eles também têm uma história magnífica de produção de shows pirotécnicos. Porque você pode ser o fogueteiro, agora o pirotécnico é aquele que junta vários fogos e faz um evento. Tem a girândola, e isso aí tem em São Paulo. Eu já comecei a fazer a pesquisa, mas separa para dar preferência ao outro livro e eles vão ficando para trás, entendeu? Que legal. E alguns de poesia também, né? Que tem um título muito, muito forte, eu acho até cansativo, que chama-se O Pastor de Nuvens. Né? Os pastores de nuvens brancas. Você já imaginou você pastorear a nuvem branca? Você tem que deitar. Puxa, tem uma técnica. Você deita no gramado, põe a mão aqui atrás. Você vê um monte de bicho, né, quando você deita. Põe a mão aqui atrás e fica olhando elas assim, bem devagarinho. Aí você está pastoreando elas. Isso é coisa que antigamente a gente fazia, né? É verdade. Que legal. E para achar o Auro nas redes sociais, você é ativo nas redes? Rapaz, eu não tenho redes sociais, eu tenho só o WhatsApp. Só o WhatsApp, exatamente. Bom, mas quem quiser achar o Auro é só ir lá na biblioteca pública. É pública municipal, fica ali no antigo prédio da Telefônica, que é Praça Monsenhor Roque Pinto de Barras, número 360, do lado da Igreja da Matriz. Perfeito. De terça a sábado eu estou lá.
Maravilha. De trabalho. Mauro, curtiu participar aqui do Que Rato Bacana, Talks? pô, achei bacana, muito legal, pô. Pô, fiquei muito contente de você ter vindo, foi uma honra te receber aqui. Pô, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um episódio do Que Rato Talks. Eu quero deixar mais um agradecimento aqui para os nossos patrocinadores, que são o Centro Universitário Brás Cubas, o Centro Oncológico Mogi das Cruzes, a Cime Valley, a Acibraf e o Cemitério Parque das Oliveiras. Um abraço especial também para os nossos apoiadores, que é o Pátio Shopping Urupema, o Açaí Ó Delícia, a Ponto 4 Turismo e a Ponto 3 Produções Audiovisuais. Fui!